Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre conjuntos numéricos. Vamos trabalhar com todos os principais conjuntos que aparecem na matemática. O primeiro deles é o conjunto dos números naturais. São os números que utilizamos para contar. 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Eles vão de zero até infinito. Parte da literatura considera que o zero não está nos números naturais. E parte dela também considera que ele está. Aqui estamos assumindo que zero é também um número natural. Como representamos esses números? Podemos representá-los através do diagrama de Venn, que é um diagrama que demonstra os conjuntos. Aqui temos alguns elementos deste conjunto e o principal deles, o principal elemento é a letra N. Quando estivermos falando sobre números naturais, vamos assumir como símbolo para esse conjunto a letra N neste formato. Podemos também representar o conjunto dos números naturais elencando alguns dos elementos. Aqui os 3 pontos representam que eles continuam indefinidamente até infinito. Podemos agora nos perguntar: e como operarmos com esses números? Podemos fazer operações de adição e multiplicação e também subtração. Porém, ao operarmos com a subtração, podemos obter resultados que não estão compreendidos apenas nos números naturais. Portanto, podemos adicionar essa parte negativa aos números naturais, seguindo da seguinte forma. Com essa parte negativa e também com os números naturais, obtemos o que chamamos de números inteiros, que é o conjunto representado pela letra Z. Esse conjunto compreende os números naturais e essa parte negativa. Pelo diagrama de Venn, podemos ver essa questão da inclusão. Vemos que todo número natural é também um número inteiro, mas nem todo número inteiro é um número natural. Basta tomarmos um destes números negativos, dessa parte negativa. Uma forma intuitiva de pensarmos é: será que estes são os únicos números que são suficientemente densos? Ou seja, essa quantidade de números é suficiente para representarmos as aplicações cotidianas? Vamos pegar, por exemplo, um intervalo, essa distância aqui, entre o 0 e o 1. Podemos pensar que, será que existem números entre 0 e 1? Vamos tentar preencher este intervalo com alguns pontos. O mais intuitivo deles é este que fica na região central. Este pode ser representado pelo número meio, que é o que nós chamamos de fração. Uma fração meio também pode ser representada pelo número decimal. O número decimal é um número que possui uma parte inteira e uma parte fracionária, ou decimal, que é menor do que o inteiro. A parte inteira fica separada pela vírgula da parte decimal. Podemos explorar outras frações nestes pontos aqui também, como por exemplo, 1/4, que é 0,25, 1/8, que é 0,125. Podemos continuar preenchendo esses espaços com pontos, com frações. Ao fazermos isso, vamos obter o conjunto dos números racionais, que são o conjunto das frações. Ele é representado pela letra Q e compreendem todos os números que podem ser escritos no formato A sobre B, onde A e B são números inteiros e B é um número diferente de zero. No nosso diagrama temos os números naturais, que estão contidos nos números inteiros, que estão contidos nos números racionais. Por aqui vemos que todo número natural é um número racional. Todo número inteiro é também um número racional, mas nem toda fração é um número natural, obviamente. Ora, mas será que apenas as frações, todos esses números que podem ser escritos na forma A sobre B, são os números conhecidos? Vamos explorar um pouco mais. Se continuarmos esse processo indefinidamente, tomando frações nesses espaços em branco, será que conseguiremos preencher este espaço entre o 0 e o 1?
A resposta é não. Existem números como raiz de 2 e o número π, que são chamados números irracionais. São números que não podem ser escritos na forma a sobre b, na forma de fração. Eles têm uma parte decimal infinita, e esses números da parte decimal não se repetem. Quando tomamos o conjunto dos números racionais e unimos com este conjunto dos números irracionais, temos o que chamamos de números reais, representados pela letra R. Então, o conjunto dos números reais compreende o seguinte: é a união entre o conjunto dos números racionais com o conjunto dos números irracionais. Com isso, abandonamos aquela ideia de pontos e passamos agora a representar os números reais através de uma linha, a reta real, orientada de menos infinito até mais infinito. Com isso, qualquer ponto dessa linha pode ser representado por um número real. Os números reais são os mais utilizados nas aplicações cotidianas. Por exemplo, para medir uma distância, ou até mesmo uma temperatura, ou aplicações, por exemplo, de funções, todas elas utilizam números reais. Temos aqui um diagrama que representa esses conjuntos até o conjunto dos números reais. Então vemos aqui o conjunto dos números naturais, contido dentro dos números inteiros, dentro dos números racionais. Quando adicionamos os números irracionais, aqui, por exemplo, o π e o menos raiz de 2, obtemos, então, o conjunto dos números reais. No próximo vídeo, nós vamos trabalhar operações entre estes números. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Deixe seu like.